Bom dia, meus queridos. Que Deus abençoe sua sexta-feira santa. Sim, chegou o grande dia. Hoje, sexta-feira santa, 9 horas da manhã, foi o horário que Jesus foi levado àquela cruz. Por volta de 9 horas da manhã, o Senhor estava ali sendo entregue naquela cruz por todos nós. E eu quero falar algo muito forte para você, porque são 3 horários, 9, 13 e 18. Ele ali se entregando à cruz. Você pode ler Marcos 15, depois é onde Jesus foi levado à cruz. Mas eu quero falar algo que marcou a história. Porque quando Jesus foi levado àquela cruz, para muitos era o fim. O fim de Jesus, o fim da humanidade, o fim de tudo. Em outras palavras, o diabo achou que tinha vencido Jesus. Mas ali era o propósito de Deus para salvar a humanidade, para nos salvar. Porque assim como aconteceu na época de Adão, presta atenção para você entender. Assim como aconteceu na época de Adão, quando Adão ele pecou, Adão ele foi expulso do jardim do Éden. E ele se voltando para Deus, então o que aconteceu? Um animal, um cordeiro, foi sacrificado para que ele voltasse de volta para a comunhão com o Pai. Então foi pego um cordeiro, e essa era a tradição. Quando havia pecados e a pessoa queria se voltar para Deus, recomeçar sua vida com Deus, então se pegava um cordeiro, um animal, cordeiro puro. Ali o, o seu pecado passava-se para aquele cordeiro e aquele cordeiro era sacrificado. Jesus foi esse cordeiro. Você está conseguindo entender? Então, o pecado que estava sobre aquela pessoa passava-se para aquele cordeiro inocente, puro, e ali ele representava aquela pessoa e era sacrificado. E ali se tinha, então, aquela pessoa uma nova vida, como aconteceu com Adão. Você pode ler a história em Gênesis. Jesus foi esse cordeiro, ele veio para nos salvar. Ele levou sobre si, diz o profeta Isaías, profetizando, que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele levou sobre si. O castigo dele nos trouxe a paz. Estava sobre ele. O seu pecado, nosso pecado, foi transferido para o Senhor Jesus. E ele morreu naquela cruz por todos nós, para nos salvar. Para nos salvar. Nossas dores, os nossos pecados estavam sobre ele. Ele levou sobre si. É isso que representa a Semana Santa, o sacrifício do Senhor Jesus por todos nós. Não é dia de tristeza, de alegria, porque Ele te deu uma nova vida. Eu quero que você pegue uma folha de papel, se você não preparou, escreva a palavra. Ele levou sobre si. Escreva o que ele levou sobre si. Dores, enfermidade, problemas. Escreva aqui embaixo. Escreva essa palavra. Ele levou sobre si. Aí você escreve os seus problemas, suas dores, suas enfermidades, seus pecados, suas mágoas, seu passado, suas tristezas. Escreva aqui. E lá embaixo ele está consumado. Escreva a palavra assim, está consumado. Levou sobre si, escreva os seus problemas e aqui está consumado. Porque foi o que aconteceu. Ele levou sobre si. Escreva aí. Prepare aí esta folha de papel
Se você não sabe escrever, não tem problema. Talvez você está nos assistindo, nos ouvindo, mas não sabe escrever. Mas não tem problema. Você vai pensar aí no que você quer que ele leve sobre si. Aliás, ele já levou sobre si. Mas você vai pensar nos seus problemas que hoje estão aí, que não deveria estar na sua vida. Que hoje lhe causa tristeza, que não deveria causar tristeza a você. Porque ele levou sobre si. Você está conseguindo entender? Os nossos pecados foi transferido para ele. As nossas dores, ele carregou naquela cruz. Está aqui a morte de Jesus. João 19, Marcos 15, fala da morte de Jesus. Diz assim: depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, ou seja, que os nossos pecados passou para ele, que as nossas dores foi para ele, para que a escritura se cumprisse. Olha que forte. Para que a escritura se cumprisse, que por meio de profeta Isaías foi relatado, se cumprisse então por meio de Jesus, porque era o propósito de Deus. Deus entregou o seu filho. Ele entregou como um cordeiro naquela cruz. Ele recebeu os nossos pecados, nossas dores. Estava ali tudo sobre ele. Disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre um esponja. E pondo no isopo, lhe chegaram à boca. Jesus tinha tanto sangue, presta atenção nisso, no seu corpo, que ele não conseguia falar direito. Ele não conseguia. O sangue, você sabe que o sangue ele gruda. Então, estava grudando a boca dele. O sangue estava grudando a boca de Jesus. E ele tinha que duas coisas para fazer: salvar aquele ladrão da cruz e gritar a palavra está consumado. Então, sua boca estava grudando, cheio de sangue. E ele disse: tenho sede. Lhe deram vinagre. E logo em seguida, que lhe deram, enquanto Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Seja, agora sim, foi feito, acabou, já era. O diabo perdeu, o inferno perdeu, a doença perdeu. Isso aí, escreva o que o mal perdeu aqui abaixo. Perdeu seu filho, perdeu isso, escreva aí. Perdeu, o diabo perdeu. Quem venceu foi o nosso Deus naquela cruz. Escreva aí a palavra: ele perdeu. O diabo perdeu. Perdeu seu filho, perdeu sua vida, perdeu isso aí. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ali ele orou. Ali ele se entregou. Ele se entregou. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebrar as pernas ao primeiro e o outro com ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com lança e largou. E logo saiu sangue e água. Ou seja, você vê. E aquele que o viu testificou: o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que todos vós creias. Por isso, aconteceu que, para que se cumprisse a escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz a escritura: verão aqueles que transpassaram. Então, você vê Jesus, ele derramou tanto sangue que já não tinha mais sangue, saiu água quando furaram. Foi tudo por nós, derramou todo o sangue por nós. Jesus se entregou por mim e por você. Pegue esse papel. Se você escreveu, pegue ele. Se não escreveu, você vai escrever 3 horas da tarde, vamos gritar: a palavra está consumada.
E 18 horas estaremos de volta, porque foi o horário que ele saiu da cruz. Às 9, ele foi crucificado. Às 3, ele gritou: a palavra está consumada. E às 18 horas, o Senhor Jesus saiu daquela cruz. Vamos falar com Deus. Vamos agradecer por tudo que ele fez primeiro. Primeiro vamos agradecer o seu sacrifício. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, há mais de 2000 anos o dia se marca, porque o Senhor se entregou àquela cruz por todos nós. Um horário como esse, uma manhã como essa, o Senhor estava naquela cruz sofrendo em nosso lugar. Levou o pecado da humanidade, sozinho, sofrendo. O Senhor sofreu em nosso lugar. O castigo que o Senhor sofreu nos trouxe a paz. Nós, pelas tuas pisaduras, fomos sarados. Ah, meu Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo sem merecer, o Senhor se entregou. Aí, aonde você está, agradeça a Ele pelo que Ele fez por você. Agradeça, fala: Senhor, eu te agradeço pelo teu sacrifício por mim. O Senhor marcou a minha vida, a humanidade, se entregou, e podemos nos alegrar porque o Senhor sofreu em nosso lugar para nos dar alegria, para tirar de nós a tristeza, as dores, a escravidão. Éramos escravos deste mundo, do diabo, mas o Senhor nos salvou. Salvou desta vida de pecado, de erros, de perdição. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Te agradecemos porque as tuas maravilhas sempre estará conosco. Te agradecemos porque o Senhor jamais abandona os teus filhos, os teus servos. Obrigado, Pai. Está aqui os nossos pedidos, Senhor. O Senhor levou sobre si. Está aí o pedido dessa mãe, desse pai, dessa esposa, dessa pessoa. O Senhor levou sobre si e não pode continuar com esta pessoa. Esse problema não pode continuar nessa vida. Ah, meu Pai, está consumado. Está consumado. Está feito. Sim, o Senhor fez o que era para ser feito. E agora, meu Pai, esse problema não pode continuar nesta vida. Então está consumado. Está consumado. Mais uma vez profetizamos. Como assim? Há mais de 2000 anos o Senhor se entregou. Hoje gritamos a palavra: está consumado. Aí onde você está, diga: está consumado. Pode falar: está consumado. Porque o Senhor venceu sobre... Sim, Ele levou sobre si. Ele venceu naquela cruz por nós. Está consumado. Você vence esse problema, vence esta luta, essa dificuldade. E a alegria do Espírito Santo vem até você agora. Receba a alegria do Senhor Jesus no seu coração. Aleluia, Pai. Te agradecemos. Foi naquela cruz que o Senhor se entregou. Foi naquela cruz que o Senhor se entregou por nós. Obrigado, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor foi quem nos salvou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Te agradecemos mais uma vez, Pai. Obrigado. Obrigado e obrigado. Obrigado, Jesus. Não nos cansamos de agradecer a Ti, porque o Senhor é maravilhoso. Bendito seja, engrandecido seja hoje, amanhã e para todo sempre. Diga: está consumado. Amém. Graças a Deus. É isso aí. Às 3 horas estaremos no nosso grupo de oração, gritando a palavra: está consumado, mais uma vez. E às 18 horas, mais uma vez em oração. 3 horários que testificam a manifestação do poder de Deus naquela cruz. Olha quanto tempo ele ficou naquela cruz. Não foi apenas uma hora, foram horas, das 9
até às 18, mais de 18 horas, o Senhor Jesus ficou naquela cruz. Muitas horas, das 9 da manhã até às 18 horas da tarde. Ele ficou sofrendo por você, por mim. Não foi em vão o sacrifício dele. Deus abençoe você. Às 3 horas estaremos de volta. Uma ótima sexta-feira santa.